Olá, graça e paz. Quem é o Deus dos cristãos? Quem é o único Deus? Como eu devo me referir e, por consequência, adorar e servir? Nós vamos falar sobre isso. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro. Minha saudação aos eleitos, com esta graça maravilhosa de Deus, este grande amor do Senhor. E o Espírito Santo, que é o confortador e o consolador. Deixe-me lhe encorajar, porque uma coisa é você estar vendo notícias e olhando os canais de televisão em busca de novidades, o que se passa na área política, na área governamental, econômica. Outra coisa é você estar ouvindo um pregador do Evangelho, um bispo, um apóstolo. E eu gostaria muito que você participasse deste programa, não de forma lúdica, como se fosse apenas um entretenimento, mas de forma empática. Que você criasse algum tipo de empatia com a voz que sai deste programa, porque nós vamos criar uma emoção, porque o ser humano vive de emoções. E é muito importante que o pregador desperte esta empatia e gere esta emoção no coração. Porque há muitas pessoas participando deste programa que estão muito desejosas de se reencontrarem com o seu Criador, de viver uma vida espiritual verdadeira, terem valores bíblicos na sua vida, transmitindo-os aos filhos, às suas gerações. Mas para tal, o primeiro passo nesta caminhada é você entender quem é o Deus da Bíblia Sagrada. Quem é o Deus do cristianismo? Qual é o foco principal da Bíblia Sagrada? Será que é Moisés? Será que é Abraão? Não. O Deus verdadeiro, o único, o soberano, aquele que é Senhor de senhores, aquele que é Rei de reis, que a Bíblia chama de a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o pastor, o mediador, o salvador, o redentor. Ele se chama Jesus Cristo. E é muito importante você saber que todo o foco da Bíblia está centralizado na pessoa do único, do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro Deus pelo qual importa que sejamos salvos. Claro que você pode dizer, sim, mas o senhor sendo um pregador cristão, o senhor tem que pregar a respeito do seu Deus. Eu tenho, claro, esta vocação celestial, este chamado santo, de pregar, de anunciar as boas novas de grande alegria, porque eu conheço aquele de quem eu falo. Eu conheço aquele que eu prego a seu respeito. E não o conheço de forma lúdica. Eu conheço de forma real. Eu o conheço como um Deus vivo. Porque a experiência que eu tive há anos atrás, quando eu tinha 20 para 21 anos, nascido em África, em Angola, no cumprimento do serviço militar, numa viagem para a cidade onde eu morava, houve uma colisão de veículos, uma explosão, e daí eu passo 2 anos dentro de hospitais. Polifraturado, politraumatizado, passei por gangrena, necroses ósseas, necrose de tecidos, estive à beira de uma amputação de uma perna, da perna esquerda, e naquele vale da sombra da morte, tudo que eu aprendi a respeito de cristianismo na Igreja Católica não serviu para absolutamente nada.
O rosário que eu repetia insistentemente não me confortava, não me consolava. Os santinhos que beiravam a minha cama, Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu, não representavam absolutamente nada e nem tinham qualquer capacidade para me tirar daquele vale da sombra da morte. Então, foi preciso que uma demonstração viva, clara, poderosa, além do pensamento humano, que se chama o milagre, foi preciso um milagre na minha vida para eu entender quem era o Deus da Bíblia Sagrada. Eu me recordo de quando eu fui visitado por um anjo dentro daquele recobro, daquele CTI, esta figura de uma senhora que me entregou uma Bíblia Sagrada e me pediu que eu fosse ler uma certa passagem bíblica do livro de Jó 19:25, e quando eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive, naquele instante, o Redentor não era uma figura mítica. O que eu vi de manifestação no meu corpo, nas minhas emoções, nas minhas feridas profundas da alma, não poderia ser uma coisa lúdica, mítica, um aion. Era preciso que fosse real, que fosse verdadeiro, que fosse perfeito no seu agir. E isto só aconteceu porque nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro. Eu o recebi como Senhor e Salvador, eu o confessei pela fé e a minha vida saiu da água para o vinho, das trevas para a luz, da ira para a graça do Senhor. Então, eu venho entendendo que é uma necessidade que eu tenho como pregador de dizer às pessoas que na Bíblia Sagrada não existe a expressão Trindade Celestial. Não existe Trindade Celestial. Não existe a figura de um Pai, de um Filho e de um Espírito Santo. Não há, quando João, no capítulo 4 de Apocalipse, quando ele tem aquela revelação, diz que os céus se abriram e ele viu um trono. E diz que neste trono estava alguém assentado. E ele diz, a destra. A destra não quer dizer que Deus tem a mão igual a minha, esquerda e direita. Destra do original grego significa pleno poder e autoridade. Então quem estava ali no trono era alguém investido, alguém, não pessoas, um trono com alguém. Era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde Constantino, que se criou uma doutrina, entre aspas, dizendo, não, existe uma trindade. E Deus vem, desde o Antigo Testamento, dizendo ao povo judeu, ouça Israel, eu sou o único Deus. Então não existem os Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque senão nós seríamos politeístas, nós estaríamos diante de 3 deuses, e a Bíblia diz que só há um Deus. Então, quando, por exemplo, Jesus se referiu em João 10, ele diz, eu e o Pai somos um. E sabe que num momento de tensão com Filipe, o discípulo, né, o Filipe, o amado, então Filipe disse, Senhor, mas por favor, está dando um nó, você está dizendo que você é antes de Abraão, mas você tem 30 anos, como é que pode ter sido antes de Abraão? Mostra-nos o Pai e pronto, acabou o nó da cabeça. E Jesus disse, olha Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu faço as obras do Pai e o Pai faz as obras por mim. E ele mostrou ali que existia um único Deus, que se manifestou triunicamente, como o Pai na criação, como o Filho na redenção e depois do Pentecostes, como o Espírito Santo. Mas Paulo deixa claro que o Espírito é o Senhor. Então, quando eu tenho a convicção que eu digo assim, o Pai, eu estou falando de Jesus. Quando eu digo Filho, eu estou falando de Jesus. Espírito Santo, eu estou falando de Jesus. Só existe um. Esta revelação era a luta que Paulo tinha com as igrejas, para que as igrejas não adorassem 3 deuses, mas adorassem um único Deus. E olha, eu vou lhe dizer,
que por causa da onisciência, da onipotência e onipresença de Deus, o único Deus que é revestido destas virtudes e características é o Senhor Jesus Cristo. Claro que as pessoas pensam que o diabo também é a mesma coisa, né? Que o diabo também tem onipresença. Então diz assim, o diabo está aqui, o diabo está lá, o diabo está na Grécia, o diabo está em Portugal, o diabo está na China. Não é verdade. Ele não é onipresente. Mas se você disser Jesus está na China, em África, ou em Portugal, ou no Brasil, você está falando do soberano Deus, que é onipotente, ele está com todo o poder, onipresente, ele está em todo lugar, onisciente, ele sabe de todas as coisas. E isto aqui, só o soberano Deus tem como virtudes, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, eu vou lhe mostrar aqui na minha Bíblia, quando o câmera pega a minha Bíblia, eu já, durante o ministério, já consumi umas 20 ou 30 Bíblias, e as minhas Bíblias são muito usadas, né? Todas coladas, rabiscadas, porque eu estudo a Bíblia. A Bíblia não é um livro que eu trago na minha mala 007. A Bíblia é vista e consumida, absorvida, lida, estudada dioturnamente. Então Paulo diz assim, capítulo 2 de Colossenses, gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados e juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Veja, Paulo diz toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, esta palavra aqui é muito importante. Paulo diz, você tem que ter uma forte convicção, você tem que ter um entendimento, você tem que compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Este é um mistério. Então, você sabe que no passado, quando eu pensava que existiam 3 deuses e que havia 3 tronos, que havia um trono de uma figura melancólica, de um idoso de barbas, e depois ao lado um filho ferido, depois uma pombinha. E eu vi que tudo isso eram concepções que não estavam na Bíblia Sagrada, mas que são passadas às gerações cristãs. Imagina você, se o símbolo do cristianismo poderia ser uma pombinha. Uma pombinha, um animal, uma ave tão frágil, né? Você bate as palmas, desarma. Aí eu acredito e concordo que seja uma águia, né? A ave mais poderosa, a rainha das aves. Agora, uma pomba, um símbolo. Sim, mas nós não vivemos de símbolos. Nós temos a realidade do Espírito em nós, o Cristo que está em nós, o Espírito que está em nós. Então, Paulo diz, você tem que ter uma forte convicção, você tem que ter um entendimento. Você não se dirige a 3 deuses. No passado eu fazia isso. Eu tinha 1 hora de oração com o Pai, 1 hora com o Filho e 1 hora com o Espírito Santo. E se por acaso, nos meus diálogos, eu me apercebesse que eu estava falando mais com o Filho do que com o Pai, e que o Espírito Santo podia ter zelo e ciúme, então era uma dificuldade de entendimento, que 1 hora com o Pai, 1 hora com o Filho, 1 hora com o Espírito Santo. E eu conheci um pastor da Coreia que tinha 3 horas com o Pai, 3 horas com o Filho, 3 horas com o Espírito Santo, dividia, e eu dizia, meu Deus, mas como na minha mente e no meu coração, como é que vão caber 3 horas com o Pai? O que eu vou dizer ao Pai que eu não digo ao Filho? O que eu digo ao Filho que o Pai não saiba? O que eu digo ao Espírito que o Pai e o Filho não saibam? Era realmente muito confuso. Então eu quero passar-lhe esta manhã a verdade. E o que eu disse logo no início do programa. Isso não pode ser de forma lúdica. O pregador não pode ser visto e ouvido de forma lúdica. Tem que ser empática. Criar-se esta empatia, esta emoção. Porque quando você diz Senhor Jesus Cristo, você está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existe um só Deus de forma triúnica. Não é trindade, é triunidade. É uma grande diferença. Você servir a 3 deuses diferentes, quando a Bíblia diz que só há um Deus. Então Paulo disse aos Colossenses, você tem que ter uma forte convicção, você tem que ter entendimento.
do mistério, Cristo Deus. Então, só tem este entendimento a quem lhe é revelado o mistério. Para a igreja tradicional, seja ela protestante ou católica, de fundamento cristão, poucas pessoas sabem ter intimidade com Deus se dirigindo à pessoa de Jesus. Tanto que as pessoas, qual é a forma normal das pessoas, por exemplo, orarem? É olharem para cima. Porque elas pensam que Deus está lá em cima, apenas. Mas a verdade é que Deus está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, nós precisamos de acertar esses pequenos detalhes, porque quando você diz Senhor Jesus Cristo, você está falando desde o Criador até ao Espírito. Você está se referindo a um único Deus. Por isso é que o cristianismo é a verdade, porque Buda não é desta forma, Maomé não é desta forma, Shirvá não é desta forma, Confúcio não é desta forma. Os deuses desta terra não têm essa plenitude. Por isso, Paulo disse, olha, eu tenho uma luta com a igreja. Eu quero que a igreja compreenda que existe um só Deus. Não existem três. É um só Senhor. Um só mediador. Um só redentor. Um só Salvador. Então, quando eu caminho por essas manifestações de Deus, sim, mas pastor, e quem era Jeová Jiré? Né? O Deus da provisão, quando Deus se manifestava com provisionamento lá no Antigo Pacto com o povo judeu, ele dizia, eu sou Jeová Jiré. Quem era Jeová Jiré? Era uma manifestação da provisão de Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia converte na pessoa de Jesus. Desde os primeiros, lá quando Adão e Eva pecaram e foi preciso criar vestimentas e uma pele de um cordeiro, tudo aquilo já sinalizava. O tabernáculo sinaliza Cristo. Toda a Bíblia Sagrada converge para a pessoa de Jesus. Então, a partir de hoje, você vai dizer, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, meu suficiente Salvador, meu autor da minha fé, cabeça da minha vida, governo da minha vida. Nós precisamos trabalhar em cima disso para que você não se perca de forma lúdica numa adoração de vários deuses, como se você fosse um politeísta, quando nós temos um único, suficiente, todo-poderoso, aquele que é a vida, o caminho e a verdade. Receba-o, confesse-o, a Bíblia diz, se eu confessar com a minha boca, crendo com o meu coração que Ele é o Senhor, eu sou salvo. Então, quando você crê, porque o Espírito lhe faz crer, você é salvo. Você sai do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tudo por fé. Não é por méritos, não é por obras. Isso é tudo por fé. Creia e desfrute da sua salvação já nesta terra, que terá continuidade para a eternidade. Amém? Deus seja louvado e engrandecido. Hoje é segunda-feira e eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. Ontem tivemos a ceia do Senhor, foi o primeiro domingo de setembro. Tivemos a ceia do Senhor nos dois cultos, uma bênção de Deus. E agora nós nos preparamos para viver intensamente. Olha só, já estamos em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro e terminou o ano. A vida passa rápido. A Bíblia diz, nós voamos. Não viva um segundo sequer sem Jesus Cristo. Você não sabe o dia de amanhã. Não tome decisões na vida para agradar apenas aos outros. Tome decisões que agradem a Deus, porque é Ele que traz os benefícios da salvação. Amém? Esta noite, 7h30 da noite, teremos uma grande reunião de oração, confissão e milagres com o nosso bispo André e a bispa Cristiane. Estamos todos muito envolvidos com esta vida de oração congregacional.
E esta noite, 7h30 da noite, será um grande encontro que poderá marcar a sua vida aqui na Cristo Vive. Nosso templo, nossa catedral está situada na Rua Maricá 320, na Zona Oeste, no bairro de Campim. Nós temos desde parques de estacionamento com segurança, até um ambiente climatizado, uma grande catedral e um povo maravilhoso. O povo da Igreja Cristo Vive realmente cada pessoa é uma pessoa muito especial, que Deus separa a dedo e traz para o nosso santo ministério. Você vai amar a Igreja Cristo Vive. Rua Maricá 320. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, nós temos bispas de aconselhamento que podem orar com você. E se você sentir o desejo de participar, me ajudando a manter este programa no ar, por favor, diga à nossa bispa que lhe atender, eu quero participar em semeando finanças neste programa. Quero agradecer a Deus pela vida do empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio do Turbomil. Você sabe, eu todas as segundas-feiras me refiro aqui, isso se tornou profético, porque o Turbomil em Vila Emil Mesquita, este grande mercado, é um lugar onde Deus também se manifesta. As pessoas que vão lá comprar são muito abençoadas, porque os proprietários, Rodrigo e Fabiana, são pessoas que têm Deus no coração e amam a salvação de vidas. Por isso dão suporte a esta programação. Agradeço ao povo da Igreja Cristo Vive, agradeço à minha equipe de televisão e agradeço a Deus pela sua vida, por você diariamente me seguir. Agora estamos em novo horário aqui na Bandeirantes, 7 horas da manhã, na rede internacional, todos os dias, 7 horas da manhã e 6 horas da tarde, pegando toda a Europa, uma parte da África, Oriente Médio, Ásia, e Deus está em busca daqueles que falam português e que estão espalhados aí pelos 4 cantos do mundo, né? Deus tem permitido que a minha voz chegue e cale profundamente em tantos corações, em pessoas que nós não imaginávamos teríamos, pessoas que falassem português no Kuwait, no Iraque, né? Alguns na Índia, no Vietnã, na China. Olha, países tão díspares, mas que Deus tem aqueles que ouvem, entendem e compreendem português e que são tocados pela graça do Senhor. Minha gratidão eterna a todos. Então vamos nos despedindo. Profetizo um dia vitorioso, uma semana poderosa e o mês de setembro que seja além, muito além do que tudo que você já imaginou na vida. Deus derrame sobre você. Graça e paz, um dia feliz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome é minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz.